Pessoal, tudo bem? Vamos ler o livro Delcy hoje, o capítulo do livro dele sobre conceitos gerais, evolução e apresentação do sistema agroindustrial, ok? Então esse é um texto que vocês vão ver que ele tem semelhança com o texto da aula anterior do Araújo. Só que o texto do Araújo ele com uma linguagem um pouco mais fácil, digamos assim. Ele é um pouco menos denso, né? O livro do Décio já é de um nível um pouco mais alto, digamos assim, né? No sentido da profundidade, né? Ele é um pouco mais aprofundado do que o livro do Araújo, o texto do Araújo, que é um livro mais básico, né? Então a gente dá uma olhada numa parte mais básica e aí depois fica com mais condições de entender quando tem um nível de profundidade maior, né? Que é o caso do texto do Décio. O objetivo dos textos acaba sendo muito semelhante, que é meio que dividir a história entre a abordagem americana e a abordagem francesa. A abordagem americana, que são com os professores de Harvard, né, que desenvolveram a linha começando de agribusiness e depois foram para o Agribusiness Common Approach, e depois você vai ter a escola, o conceito de filière, né, da escola francesa, tá? São conceitos diferentes, mas que boa parte da literatura acaba trazendo como sinônimos. Eu acho que, bom, fico muito preocupado se às vezes eu também trabalho como sinônimos, né? Bom, o importante é a gente utilizar para resolver algum problema que nós estamos tendo, né? Então, o agribusiness ele começa com os trabalhos de Davis e de Goldberg, principalmente começa com esse trabalho de 1957, né, do Davis e Goldberg, em que eles vão definir o agribusiness, né, com as propriedades sendo cada vez mais especializadas em um produto e que demandam insumos industrializados por um lado e depende de armazenagem, processamento e distribuição de outros. Então eles estão percebendo que nos Estados Unidos está tendo uma mudança, são americanos, eles estão vendo o meio rural americano passando por transformações. Foi bem nesse período aí, da década de 50 para frente, vai chegar aqui no Brasil na década de 70. Mas eles estão vendo que as propriedades, que antes elas produziam muitos produtos, agora elas estão cada vez mais se especializando. E aí viram propriedades produtoras de e aí um determinado produto. Ah, essa propriedade é uma propriedade de milho, é uma propriedade de soja, é uma propriedade de arroz, é uma propriedade de gado de leite, ou é uma, que no nosso caso, ou é uma propriedade de manga, ou é uma propriedade de uva, e assim vai, né? Então eles começam a perceber essa especialização, que para produzir eles precisam de os insumos que vão ser comprados, né? São industrializados, são comprados nas casas que vendem os insumos, e depois vai precisar de algum tipo de processamento, tem alguns produtos que têm que ser armazenados até serem distribuídos. Né? Então, para entender então essas mudanças no meio rural dos Estados Unidos e começarem a fazer os estudos, a primeira coisa que eles foram atrás é de um referencial teórico. Então, o referencial teórico que eles utilizaram foi da economia, a parte de produção, né? E dentro da produção, eles foram buscar a matriz insumo-produto do Leontief. Porque na matriz insumo-produto, você vai ter a economia dividida por setores, todos esses setores eles estão conectados, né? Um depende do outro, né? E cada um é óbvio que tem a sua importância relativa, uns são mais importantes do que outros. Só para vocês terem uma ideia, né? Do que é uma matriz insumo-produto, essa é a mais simplificada possível, que é uma matriz só com dois setores. Né? Então, eu não sei nem quantos setores tem a matriz insumo-produto do Brasil, mas é uma grande quantidade de setores, tá? Se são 40 e poucos setores.
ou já era uma trabalhada que tem isso. Faz muito tempo que a gente mexeu com essa parte de matriz de insumo produto, mas é daqui que calculado, para vocês terem uma ideia, o PIB do país, né? Entendeu? E o PIB é a soma de todas as riquezas que são produzidas por um país. Então você imagina, tem que somar riqueza produzida por todos os setores da economia, né? Então você imagina como são muitos setores. É óbvio que vão tendo agregações, né? Dentro de um setor você pode abrir e você vai ter subsetores, tal, mas aqui é o modelo mais fácil. Você tem dois setores, o setor 1 e o setor 2, e o setor 1 ele vende, né, para o setor 1, que é na parte do consumo intermediário, e vende também para o setor 2. E o setor 2 também vende para o setor 1 e também vende para o próprio setor 2. E além do consumo intermediário, você vai ter a demanda final. Quanto às famílias, o governo, as importações, as exportações de produtos do setor 1 e de produtos do setor 2. E vocês vão vendo que as bordas, observem que as bordas dessa matriz, né, os valores são iguais, tá vendo? Ó, total XI do setor 1, 150, do setor 2, 190. Olha lá, insumo, total XJ, do setor 1, 150, do setor 2, 190. Se somar os dois dá 340 e bate com um de lá. Então, isso daí mostra, dividido em setores, né? A análise está dividida em setores, mas os setores estão todos conectados, né? Um depende do outro. É claro que vai ter setores que são mais importantes do que outros. O setor 1, nesse caso aqui, está aparentemente ele tem uma importância menor, né, do que o setor 2, o valor adicionado do setor 2 é maior do que o do setor 1, né, e o produto total do setor 2 é maior do que o do setor 1, então o setor 2 parece ter uma importância relativa maior, tal. Então essa daí seria um exemplo de uma matriz insumo-produto, um exemplo do que estava na cabeça do Davis e de Goldberg, quando eles começaram a pensar como é que se dava o agronegócio, o agribusiness nos Estados Unidos. E aí é interessante porque com base nessa análise que conseguiu entender a importância do agribusiness no PIB americano. Porque por mais que estivessem percebendo que, do ponto de vista específico da agricultura ou da pecuária, ela estava perdendo importância relativa no total do PIB, porque a indústria estava ficando mais importante, porque o serviço estava ficando mais importante, mas quando você pegava a matriz e via a indústria para a agricultura, quando você pegava os serviços direcionados para a agricultura, pecuária, então somava tudo aquilo, você tinha o PIB do agronegócio. E o PIB do negócio se mostrava muito importante para o total do PIB americano. Né? E aí é óbvio que você está estudando todos esses setores e entende que eles têm relacionados, eles estão conectados, eles têm efeitos uns nos outros. A abordagem que você está utilizando é a sistêmica. Né? Está utilizando uma análise sistêmica, enfatizando todas as transformações que os produtos vão passando, certo? Bom, no caso do sistema de commodities, que aí já vai ter isso aí um pouco mais para frente, né? Já no livro de 68, quando isso vai ficar mais forte. Então, vocês vão ver que está muito relacionado com essa estrutura que foi desenhada, que foi adaptada de Shellman 91, que a gente já tinha visto isso daí na aula anterior, né? Indo aqui dos fatores de produção, passando para o fornecedor, quer dizer, tudo isso aqui antes da porteira, até chegar no produtor, e aí depois do dentro da porteira, aí vai para depois da porteira, né? Processa, vai para os setores varejistas, e assim vai, até chegar nos consumidores finais. Não é isso? Então,
Aqui você vai ter algo que engloba desde o mercado de insumos, produção, processamento, atacado, varejo, até o consumidor final. Isso tudo é agrobusiness para eles, né? Considerando ainda as instituições, né? As instituições que afetam aqui o partido institucional, as instituições que afetam a coordenação dos elos que representam os sucessivos fluxos do produto, né? Então tem aqui do governo às associações de comércio, todo mundo afetando. Então isso tudo fazendo uma análise sistêmica. Você tem aqui as direções, né? Desde antes da porteira, dentro da porteira até depois da porteira. Agora isso aqui tudo para estar coordenado e funcionando, isso vai precisar de toda uma infraestrutura de serviços e de instituições funcionando e fazendo a coordenação, né? Muito bem. Então, a questão da coordenação do CSA, do Sistema de Commodities, é uma análise importante. Não é apenas o mecanismo de preço que vai fazer com que a cadeia automaticamente se coordene, mas existem outras forças atuando para que ela consiga ter o mínimo de ordenação. Aí depois, em 68, né, 11 anos depois, o Goldberg vai dar uma mudada. Ele vai sair desse conceito de agribusiness e vai entrar efetivamente no conceito de sistema de commodities. Tá? O referencial teórico dele, que era o neoclássico de teoria da produção, como a teoria de insumo produto, ele vai mudar para a área ainda é da microeconomia, mas vai sair da teoria da produção e vai entrar na organização industrial, e vai sair da MIP e vai entrar na análise da estrutura, conduta e desempenho, a escola da estrutura, conduta e desempenho da organização industrial ou da economia industrial. Tá? E aí ele vai aproveitar essa parte e vai inserir também a questão da análise de contratos, custo de transação, que está na parte da nova economia institucional, que está relacionada com a área de organização industrial, né? Principalmente quando eles estão falando sobre integração vertical das empresas, né? O que é melhor, o que é mais interessante? Você fazer uma integração vertical, você ter da produção de manga, digamos assim, você ter o seu próprio packing e você ter uma área de distribuição lá na Holanda, que você negocia lá com os mercados na Holanda, ou é mais interessante você ter um contrato em que você está responsável até colocar a mercadoria no container no navio, e aí então você manda, e aí vai ter outras pessoas lá que vão estar responsáveis pela sua fruta, pela venda da sua fruta, pelo melhor preço possível e assim sucessivamente. O que é melhor? Qual estratégia é melhor? Então eu conheço pessoas que preferem, que acham que funciona bem com essa questão do contrato, que confiam nas pessoas que estão nos mercados internacionais vendendo seus produtos, né, que já tem acesso inclusive às vezes a supermercados direto dos países europeus ou americano, e tem outros que não, que efetivamente preferem ter o seu próprio vendedor, sua própria estrutura que recebe as frutas e a comercializa. Que acha que tem menos problema, lucra mais, e assim vai. Então, tem que fazer as análises, né? O que seria mais interessante. Né? E aí vai depender das análises de contrato, custo de transação, então eles incorporam isso daí nas análises também. Bom, e aí vem o conceito de cadeia agroalimentar, né? Que é uma parte já mais francesa, né? Se aplica uma sequência de atividades que transformam a commodity em um produto pronto para o consumidor final. É um conceito semelhante ao de sistema de commodities que a gente viu nos slides anteriores, pois vai entender o processo produtivo como uma sequência dependente de operações, né, tem caráter descritivo. Tá? Enquanto a abordagem do CSA ele vai enfocar a hierarquização e poder de mercado, o de filière ou de cadeias vai analisar a dependência dentro do sistema como um resultado de estrutura de mercado ou ações
de governo. Então, enquanto a abordagem CSA era uma questão de hierarquização, de quem é que tem maior poder de mercado, que usa o seu poder de mercado para que os outros membros do sistema agroindustrial eles exerçam, né, as suas atividades. Aqui no caso das cadeias, eles vão analisar essa dependência dentro como um resultado da estrutura do mercado, né? Ou de uma ação do governo, ou inclusive como estratégia das empresas para dominar um elo importante da cadeia. Tá? Então, esse conceito de cadeia pode servir de cadeia agroalimentar, pode servir para analisar e descrever o sistema, como funcionam os elos da cadeia, para ajudar na gestão, mas também pode ajudar as empresas a pensar suas estratégias. Se eu sei como é que funciona a cadeia e eu quero pensar em como é que eu me torno mais eficiente, eu preciso então definir estratégias, e para definir as estratégias eu preciso entender como cada elo da cadeia funciona. O governo é a mesma coisa, ele quando vai elaborar políticas públicas para uma determinada cadeia, para a cadeia da manga, então ele precisa entender cada elo, como é que funciona, ter bastante clareza disso, para então identificar os pontos fracos, os pontos fortes de cada elo e o que fazer, por exemplo, para ajudar. Né? O pessoal da análise de Fourier, eles vão considerar como muito importante tecnologia, porque um avanço tecnológico, uma mudança na tecnologia, ele pode alterar todo o funcionamento da cadeia. Então, por exemplo, agora, para a cultura da goiaba, aqui no Vale de São Francisco, a Embrapa desenvolveu que a gente chama de importo enxerto, que vai possibilitar ao produtor voltar a produzir goiaba, porque estava tendo uma grande dificuldade, porque tinha um probleminha, tinha um nematóide, e esse nematóide ele mata a planta, né, a goiabeira. Então agora é possível, com base nesse porta-enxerto, você voltar a produzir a goiaba sem que o pé de goiaba morra. Bom, isso vai mudar o funcionamento da cadeia? Vai. Por quê? Porque antes você estava trabalhando com uma quantidade muito pequena de área, porque aquelas áreas que não tinham morrido ainda por causa do nematóide. Então agora você vai ter mais produção. Como você vai ter mais produção, os preços devem diminuir. Com os preços com mais quantidade, o setor de processamento para fazer doces, suco, assim sucessivamente, vai ter uma outra dinâmica. Os consumidores vão ver mais goiaba no mercado também. E aí então você vai ter toda uma mudança, né? Como é que a cadeia vai funcionar. Uma coisa é quando você tem uma quantidade limitada de produto, uma outra situação é quando você tem uma quantidade maior de produto. Então, é uma tecnologia que vai alterar todo o funcionamento atual da cadeia da goiaba, certo? E como altera o funcionamento da cadeia, vai também alterar a estrutura do mercado. Também tem sido considerado possíveis interações entre as cadeias de produtos diferentes. Né? Ali está escrito produtivo, mas é a cadeia de produtos diferentes. Como isso pode se relacionar. Tá? Porque, por exemplo, aqui no Vale de São Francisco, queira ou não, a uva e a manga, que são as duas frutas mais importantes, eles têm interações. Né? Certamente que tem interações. Às vezes umas melhorias que vêm para acabam sendo incorporadas para outras também. Caixarias mais modernas, formas de acondicionar mais modernas, forma de colocar nos containers com atmosfera controlada, que vai possibilitar mais tempo de pós-colheita. Isso pode servir para pode servir para outro. Mudanças na forma de funcionar o packing também pode funcionar, pode ser importante, interessante para as duas, e assim sucessivamente. Então ela tem as suas interações, né? São duas diferentes, mas tem as suas interações.
O conceito de CSA e o conceito de filié, eles consideram as estratégias internas dentro das empresas e as estratégias dentro do sistema, né? Uma dependendo da outra, com a necessidade de uma coordenação mais geral. Então é óbvio que cada empresa tem a sua estratégia interna, né? Está escrito dentro das empresas, mas é dentro das empresas, né? As suas estratégias, e eles também se observam dentro de um sistema, né? E ali eles também tentam, têm as suas estratégias para também se posicionar melhor dentro do sistema maior, né? Seja na análise CSA, seja na análise de cadeia. É óbvio, toda empresa que tem, ela tem que pensar dessas duas formas. Como internamente eu melhorar e como dentro da cadeia eu me tornar um elo mais importante, né? Agora, uma diferença entre o CSA e a análise de cadeia está relacionada com o grau de coordenação do sistema agroindustrial. Tá? Na abordagem de cadeias, elas vão considerar as variáveis da teoria da organização industrial, tá? E também o controle estratégico de nós de cadeias. Então, enquanto na CSA está muito relacionada com exatamente, com o CSA está muito relacionada com a questão dos preços de mercado. Então, o Filier não. Então, o Filier já tem mais a questão da teoria da organização industrial, por exemplo, a questão de barreiras à entrada. Na nossa, que toca mais a gente aqui perto, é mais difícil você ter, por exemplo, barreiras à entrada. Mas o que é barreira à entrada? É você quer produzir um determinado produto e não consegue, né? Aqui, se você quiser plantar manga, desde que você tenha dinheiro, você consegue comprar a área e comprar as mudas e planta, né? Mas por exemplo, para as uvas com royalties, ali não é qualquer um. Eu quero plantar cotton candy. Não é assim que funciona, né? Entendeu? Então você não consegue. Ele tem uma barreira à entrada. Não, mas eu aceito pagar o royalties. Não, mas não é assim que funciona, né? Entendeu? Não é só você se submeter, dizer que quer, entendeu? Então, não é uma situação mais complicada. Cria uma barreira à entrada. Né? Quem tem, produz. E quem não tem, não produz. Simplesmente não pode produzir. Tá? Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, gerando produtos que possam ser patenteados. Né? Se é patenteado, você tem uma propriedade intelectual. E aí, consequentemente, só você pode utilizar. E que acabam levando a uma dominação tecnológica. Então também é um tema de interesse para quem estuda essa questão das cadeias agroalimentares. Certo? Então, para o autor, né, o Zilberstein, o sistema agroindustrial é um conjunto de relações contratuais entre as empresas e os agentes especializados, com o objetivo final de que mais consumidores, né, para um determinado produto. Óbvio. Então é isso. Você tem diversas empresas, agentes econômicos, todo mundo tem a sua relação, se interrelaciona, e todo mundo quer o quê? Que mais pessoas comprem determinado produto. Né? Além disso, o autor busca ressaltar a importância do ambiente institucional e das organizações. Muito fã dessa parte de teoria de contratos, custo de transação, né? Ele entende que o sistema agroindustrial muda com o tempo, e tem que mudar à medida que as relações entre os agentes se alteram, o sistema agroindustrial também altera, e essas mudanças podem ser por questões tecnológicas ou mesmo algum evento externo. Então, por exemplo, como está a situação atual desse coronavírus, né? Então, isso daí muda as relações entre os agentes, totalmente. Conversando hoje com o pessoal que está na Holanda, quem tem contrato está conseguindo atender as grandes redes, mas o mercado de esporte praticamente está parado. Pequenos estabelecimentos que vendem, às vezes para restaurante, se vende para restaurante, para escola,
para bares, isso aí está tudo automaticamente parado. Né? Basicamente isso aí está tudo parado. E aí, consequentemente, a cadeia está toda alterada. Nesse momento, ela está toda alterada por um evento externo. Foi uma mudança tecnológica. Né? Então, às vezes tem pessoas que não estão conseguindo mais exportar. Para o autor, né, as relações entre os agentes é de cooperação e conflito ao mesmo tempo. É óbvio que eu coopero, eu sou vendedor de insumo, eu coopero para que o produtor produza mais. O produtor também vai fazer de uma forma com que o atacadista venda mais, o varejista venda mais. Vai produzir produtos de melhor qualidade, do jeito que o varejista estiver demandando, né? Mas é lógico que vai existir um conflito, né? Porque cada um, no final das contas, quer ganhar mais. Entendeu? Para um ganhar mais, o outro tem que ganhar menos. Né? Digamos assim. Ou então, o consumidor tem que pagar mais para todo mundo. Mas, no geral, é um conflito porque os produtores sempre querem ganhar mais, o atacadista sempre quer pagar menos, e aí o atacadista, quando vai vender para o varejista sempre quer ganhar mais e quer que o atacadista ganhe menos. Então, constantemente você tem um conflito. Né? O sistema agroindustrial, então, deve ser entendido como uma rede de relações onde todos acabam de alguma forma interagindo com todos e a ação de um agente é sentido por todos os demais. Então aí vocês vão ver lá no texto essa figura, né, do sistema de agroindustrial, do agrobusiness, né? Então você vai ter lá desde o produtor de insumos, agricultura, tal, atacado, varejo, até chegar no consumidor final, né? É uma outra forma de fazer aquela figura anterior, figura 1, né? Você tem lá o ambiente organizacional e o ambiente institucional. O ambiente institucional é a cultura, a tradição, a educação, o costume. E o organizacional são as associações, a informação, a pesquisa, as cooperativas, as empresas e assim vai. O ambiente organizacional ele é mais fácil de mudar do que o ambiente institucional. Cultura é muito mais difícil de você mudar do que finanças, do que informação, por exemplo. Costume, né? Então, esses são os agentes que compõem o sistema agroindustrial. O consumidor, começando de trás para frente, né? O consumidor é o ponto principal de tudo, né? É quem compra os produtos, quem traz o dinheiro que vai bancar os frutos do SAG, é quem direciona o caminho que o SAG tem que seguir, porque se ele mudar o padrão de consumo dele, ele agora tiver mais preocupação com a qualidade de vida do trabalhador. Precisa ter um selo dizendo que esse trabalhador não tem, ele teve todos os equipamentos de EPI, eles tiveram paradas para descanso e assim sucessivamente. Só vou comprar se tiver isso. Então todo mundo tem que se ajustar. Né? Meio ambiente, a mesma coisa. Então isso a gente vê com as certificações. Tem empresas hoje que tem mais de uma dúzia de certificações. Né? Tudo aquilo ali demanda dos consumidores, que passa para os varejistas, que passam mais na frente até o produtor. Né? O varejo. Aí o varejo é desde grandes redes internacionais como o Walmart, o Carrefour, né? Até açougue, padaria, mercadinho de bairro, todo mundo ali está relacionado com o varejo. E o varejo é aquele elo que tem contato com o consumidor final. Consequentemente, quem acaba tendo o maior poder de coordenação do SAG, porque ele está recebendo as informações, né, das preferências do consumidor. Certo? Então é ele quem está direto. O consumidor vai comprar nele. Né? E aí então ele sabe se o consumidor está gostando, se não está gostando, se está achando caro, se está achando barato. E assim sucessivamente. Aí você tem o atacado, né? Por exemplo, você tem o mercado do produtor em Juazeiro, é um atacadista. Você é a GESP em São Paulo, é um atacadista. São locais que concentram produtos e tem essa tarefa de distribuir para os varejistas. Né?
Atualmente, as grandes redes elas acabam tendo as suas próprias centrais de distribuição, certo? Então, você vai ter situações em que as grandes redes elas também produzem e elas daqui vai direto para o supermercado, não passa nem por CEAGESP, não passa por CEASA nenhuma. É uma integração vertical, né? O varejista ele acaba sendo dono da produção. E tem muito produtor tentando fazer essa ligação direta. Ele saindo daqui, passando direto para o varejista. O produtor tentando vender direto, tentando pular o atacadista. E eu já ouvi falar, conversas lá dentro do CEAGESP, que essa é uma tendência de acontecer mesmo. As pessoas pularem os intermediários. E da produção direto para o varejo. A agroindústria é quem vai fazer aquela transformação da matéria-prima, né? No caso, a gente tem algumas agroindústrias na região, produz suco, produz doce, mas a gente tem muito packing também, que não é uma agroindústria, mas ela dá uma transformada na matéria-prima, ela dá uma ajustada, né? Embalada, seleciona as melhores, de certa forma, né? Então, ela é uma forma de processamento. Existem agroindústrias de diversos tamanhos, existem agroindústrias bem familiares, bem pequenininhas, né? Até grandes conglomerados internacionais que são agroindústrias que produzem óleo de soja, por exemplo. Que tamanho que é uma agroindústria dessa? É imensa, né? O grupo Cargill, são grupos que mudam mundialmente. Ela é interessante porque, se for, por exemplo, a agroindústria de leite, né? Produz leite. Produz leite não, ela produz os derivados do leite. Ou ela faz leite em caixinha, ou ela faz Danone, ou ela faz queijo, e assim, ou mussarela, e assim vai. Então, por exemplo, aquele pessoal está toda hora lidando com o produtor que vai entregar o leite para eles, como com o distribuidor, né, os supermercados. E aí ela está ali em contato direto com os dois. Ela, de um lado, tanto ela precisa ter o fornecimento diário daquela matéria-prima, se for o leite, o pessoal tem que entregar o leite para eles, como ela também tem que cumprir os contratos dela e entregar o que o varejista está funcionando, né? E aí, então é isso, é uma relação bem conflituosa porque é todo mundo tentando aumentar as suas margens, né? E aí, por último, você vai ter a sua produção primária, que é o produtor é quem está mais distante do consumidor, né? Normalmente eles são dispersos geograficamente, quando pensar na questão da manga. Então você tem aqui o Vale do São Francisco, você vai ter Livramento, São Paulo, norte de Minas, são os maiores. Uva de fina de mesa, só é a gente aqui. Não tem mais ninguém no Brasil, alguma coisinha em São Paulo, mas não é uma uva de fina de mesa como a gente tem aqui. Então, e vocês são produtores heterogêneos, né? Tem produtor que tem 6 hectares e tem produtor que tem 1000 hectares. Então, imagina como é que é todo mundo produzindo e, e é uma atividade que tem muitos riscos, né? Por exemplo, se chover demais, pode dar problema de qualidade. Se chover de menos, aí dependendo do lugar, falta água. Dá uma praga, aparece qualquer uma outra situação, os preços ficam ruins e a pessoa perde a produção toda. Então, é complicado. Né? Agora, uma questão interessante é que os produtores, aos poucos, eles têm se tornado mais profissionais. Eles têm entendido que a agricultura não é perdendo uma visão romântica do negócio, entendeu? Entendendo que aquilo ali você está ali para ganhar dinheiro. A atividade que tem um objetivo para dar lucro. Então é isso. A aula de hoje era essa. E um abraço a todos.